tarde. Boa Boa tarde. tarde. Boa tarde, Sidoca. Hoje nós estamos com a Sidoca aqui, ó, do nosso lado, né? Ela vai me ajudar aqui a entrevistar quem? 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 Quem será, né? Hoje quem vai ser entrevistada? A Rose. É, Rose, boa tarde. Obrigada mais uma vez por estar aqui junto conosco, né? eu que Nesse, agradeço. nesse plano, né? Que nós temos hoje aqui. E nós hoje vamos deixar você nos contar a sua história, né? Que é uma história que nos edifica, né? Que Que nos faz legal. refletir, gente. Quem não conhece a Rose, a história da Rose, história de vida mesmo, né? E de uma forma que nos faz refletir muito sobre a vida, sobre nós, Com sobre as certeza. pessoas, sobre tudo que a gente vive diariamente. Ah, Rose, eu vou deixar você agora falar. Será protagonista. Seja a protagonista da sua história. Muito legal estar do outro lado, É né, legal? gente? Eu não sei, eu Muito. ainda quero testar esse lado aí. Vamos testar, vamos testar. E aí, gente, assim, A Rose é casada? Não é casada? isso. Meu nome é Rose Barros, eu tenho 2 filhos, 2 adolescentes, eu sou divorciada e eu enfrento uma luta contra o câncer já tem alguns anos. E assim, eu costumo dizer que a minha história, ela, assim, ela é conhecida, mas pela questão espiritual e a questão do câncer, mas assim, eu sempre falo, cara, minha vida não se resume ao câncer, apesar do câncer ser o que tornou a minha história pública no meio que eu convivo, no meu círculo, e as pessoas falam muito, nossa, você é uma guerreira, tal. E aí eu falo assim, Pra ser guerreira não é fácil, não. Né? realmente assim, com certeza a minha maior luta é a minha guerra aí contra essa doença, é realmente viver desafiando tudo aí, desafiando a medicina, as limitações que essa doença me acomete, mas a minha história de vida, ela vai além do câncer, sabe? Quando eu descobri, na verdade, que o câncer ele veio para salvar a minha vida, Olha, sabe? gente, é Assim, forte isso, hein? É muito forte. entender que assim, na verdade eu vivo um processo cumprindo um propósito, né? A gente tem um propósito de vida, né? Todo mundo tem. Nós já diz aquele ditado, quem não nasce para servir, não serve, né? E eu entendi e descobri o meu propósito a partir do câncer. Descobri também que eu era uma pessoa doente. E o- com o processo do câncer, eu me curei. Então, hoje eu sou uma pessoa que estou doente, mas que eu sou sarada, Nossa, gente, que lindo sabe? ouvir isso, Assim, hein? o meu corpo está doente, mas a minha alma está sã. Ai, que bênção isso. E é um processo você aceitar, porque assim, você descobrir um diagnóstico desse não é fácil. Muita gente não aceita. Como eu estou na luta há muitos anos já, eu vejo muito processo de pessoas que, assim que descobre a doença, não aceita. E aí, nesse processo de não aceitar, elas se entregam, né? E aí, o primeiro processo que você tem que ter quando você recebe um diagnóstico desse é você ter aceitação, entender que nada é por quê, mas por que que eu estou passando por isso? Não, é para quê, Claro que, né? né? Como você Mas- mesmo te fez reconhecer você, né? Você Exatamente, eu sarou. me conheço hoje. Então, mas logo de cara, assim, que você teve o diagnóstico, você já aceitou, assim, de Não, boa? o que acontece? A minha história com o câncer é bem longa, né? Não dá para contar aqui Nós vamos em. ter mais etapas aí, né? Mas assim, o que eu posso te falar Começou o primeiro quando? o que que acontece? E aí vale lembrar, gente, como nós estamos no mês de conscientização, Isso. eu quero falar para vocês assim, existe uma propaganda em massa, né, em relação ao câncer de mama. É importante, Muito, importantíssimo, muito. né, porque é um dos cânceres que mais acomete as mulheres, é o câncer de mama e o câncer do colo do útero. E o descobrimento precoce salva vidas, mas vale lembrar que não é só o câncer de mama, o câncer do útero, que pode ser descoberto precoce e salvar a sua vida. Outros cânceres também. Eu tive essa bênção do Senhor,
que essa oportunidade dele de descobrir de forma já precoce o câncer na minha vida e ser mais rápido que ele. Então, gente, existem outros exames que você pode fazer, não só uma mamografia, não só exame ginecológico, mas exames de imagens, o próprio TA, que é o exame de marcação tumoral. Então, assim, você não lembro exato se o nome é esse, mas você pode conversar com o seu médico. Exames de imagem, até mesmo a ultrassom abdominal completa pode te ajudar. Então, todo câncer descoberto de forma precoce, hoje, com as inovações da medicina, é possível, sim, de cura, apesar da medicina dizer que o câncer não tem cura, mas é possível, sim, você ter uma sobrevida aí. Eu conheço pessoas que estão há 12, 13 anos, eu sou uma delas, que estão aí. Então, assim, de cara, voltando ao assunto, eu descobri de forma muito precoce e de formas bem inusitadas. Meu primeiro tumor eu descobri através de uma queda. Eu pilotava moto e eu tive uma queda boba de moto e na queda eu tive uma convulsão. Nossa. Quantos E anos você tinha na eu época? tinha na época 20, 21 anos. Meu Deus. É. Nessa época eu não fui diagnosticada com câncer. Na verdade, eu acho que o médico identificou que era um câncer e ele não quis me falar. Era uma época que não se falava muito, né? Mas eu fui tratada como uma paciente oncológica. Eu tive um tumor no sentido neuroperidérmico entre o cérebro e a audição. Eu fiz, na verdade, 3 cirurgias na cabeça. E eu descobri através dessa queda, fui tratada, não sofri, foi um processo difícil, mas eu não sofri os agravos de um paciente oncológico, porque o maior agravo de um paciente oncológico é quando ele vai para a quimioterapia, né? É onde cai a ficha. É né? onde cai a ficha, é o monstro, né? Principalmente na mulher, porque cai o cabelo, tudo. Então, eu tratei com uma cirurgia, fiz um processo quimioterápico que, na verdade, o médico na época teve um cuidado muito grande de não me falar que era uma quimioterapia. E eu fiz esse tratamento, ele durou mais ou menos de 10 a 12 meses. Em 2003, eu recebi o diagnóstico que você está livre do tumor, você só precisa fazer um acompanhamento. E aí eu fui fazer o acompanhamento normal. Ali de cara ele já falou para mim que eu não poderia engravidar durante os próximos pelo menos 10 anos, porque eu ia tomar uma medicação. E isso foi em 2003, e isso em 2004 eu engravidei da minha filha. Ó, você não pode engravidar durante 10 anos, ok? Ok, exatamente. E, gente, assim, é porque assim, eu não tenho como contar a minha história sem contar que ela é sobrenatural. Sobrenatural. Então, Sou assim, testemunha, acho que muita gente, né, é testemunha disso. isso, assim, a minha história é de fato uma história de milagre, né? Tanto que eu coloquei no meu Instagram, Milagre Sou eu tomei esse louvor para minha vida, porque de fato é uma história de milagre, não tem como ser diferente disso. Então eu preciso honrar a esse Senhor que tem me Sim. livrado durante todo esse tempo. E aí, então, foi meu primeiro tumor, foi aí em 2004 eu engravidei da Vitória, que é a minha filha, por isso que o nome dela é Vitória. A gravidez foi bem complicada, muito de risco. Com 5 meses eles queriam tirar o feto, mas tá aí, minha filha nasceu de 9 meses. E Mais um milagre de vida. um milagre de vida. Em 2007 eu tive o Vitor. Então, quando foi em outubro de 2007, 5 anos após eu ter tratado esse primeiro tumor, meu filho tinha 5 meses de nascido, e aí sim eu fui diagnosticada com câncer. Né? Hoje, como eu sou um paciente do Centro de Pesquisa do Hospital de Barretos, eles estudando a minha história, puxando tudo, fazendo até a questão genética, é que eles chegaram à conclusão que aquele primeiro tumor de 2002 já tinha sido um tumor oncológico. Mas, para mim, quando eu fui diagnosticada de fato, foi quando meu filho tinha 5 meses de nascido. 5 meses. E aí foi um processo bem difícil. Meu Deus. Eu descobri que eu estava com um tumor no fígado, que a princípio eles me falaram que era um tumor primário. Também descoberto precocemente, também através de uma queda.
tá vendo? Eu sofri uma queda, barriga inchou, fui diversas vezes para o hospital, faziam um raio-x da coluna, tal, porque eles imaginavam que tinham quebrado alguma coisa e não se descobriam, e foi inchando, inchando, até que descobriram que era um tumor no fígado e devido à queda ele tinha infeccionado. Então, mais uma vez, eu descobri de forma precoce. Naquele momento, também não entrei com o agravo da doença, porque foi feita a cirurgia, e eu só descobri que era câncer após a cirurgia, após a biópsia. Por que eu estou falando para vocês que eu não sofri o agravo? Porque, assim, aquele momento era um momento de muita dor, sim. Mas como outras dores muito maiores eu vivi depois disso, eu descobri até que nós como seres humanos, nós tendenciamos a dimensionar a nossa dor na hora do sofrimento, sabe? Quando eu passava aquele processo, eu imaginava, meu Deus, eu estou sofrendo muito, como é difícil isso, eu não vou suportar. E aí, lá na frente, eu vivi coisas tão maiores, que aí hoje eu fico olhando ali para... Não que aquele processo não foi importante, foi extremamente importante, mas entendendo que nós somos muito mais fortes do que a gente pensa em Cristo, né? Ele nos torna fortes. Já diz a Bíblia que quando eu penso que sou fraco é que eu sou forte, não é É isso? isso mesmo, Paulo. Né? Exatamente. Então, eu recebi o diagnóstico que era o câncer, fiz umas radioterapia, o fígado, ele regenerou. Um ano após esse tumor do fígado, ele surgiu no mesmo lugar, em outubro de 2018. E aí, eu recebi o diagnóstico que era câncer, o tumor tinha surgido no mesmo lugar. E aí o médico foi mais claro comigo, olha, é uma reincidência. Eu sou alagoana, eu sou do Nordeste, então a gente sabe que a nível Brasil, o, o estado de São Paulo é onde tem os maiores centros. E aí quando eles começaram a falar para mim, olha, aqui já não dá para você, a gente... Isso aí, você morava em Alagoas. Eu morava em Sim, Alagoas, e eu morava no interior de Alagoas, apesar que eu fazia o tratamento na capital. E aí eu comecei a entender, meu, isso aqui tá ficando pesado, né? Isso aqui tá... E eu sempre fui uma pessoa muito resiliente. Como eu falei para vocês, a minha história não se resume ao câncer. Eu venho de uma família muito pobre, eu venho de passar muitas privações de todas as formas. Pra vocês terem ideia, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Antes dos 13 anos, eu já fui morar na casa dos outros. Então, eu passei na casa de muita gente. Então, eu passei por todo tipo de agressões que vocês imaginarem. Por isso que eu falo para vocês que o câncer, ele me curou. Né? Aliás, ele não me curou. O Senhor me curou através do câncer. Através do câncer. Entende? E aí, quando eu estava no dia que eu recebi o resultado dessa biópsia, eu já estava casada com um cara que foi meu primeiro namorado, meu noivo e meu marido. E já falou assim, com um cara, o negócio já não É, bom, né? Com um cara, meu ex-esposo. exatamente, assim. E nós tínhamos uma família de comercial de margarina, sabe? Era a família perfeita, lindo, né? 2 filhos, casal, do jeito que eu sonhei, do jeito que eu pedi a Deus. Mas no dia do resultado da biópsia, o cara falou: olha, não tenho responsabilidade com isso. E foi embora. E foi embora. E a gente sabe que isso acontece muito, né? Muito. Eu já, não é a primeira vez que eu ouço pessoas que tiveram câncer dizer que a primeira coisa que acontece, elas são abandonadas. Gente, isso é dolorido, né? É muito difícil. É muito Porque difícil. o que mais, nesse momento, eu acredito, a pessoa fica super carente, né? A pessoa fica totalmente vulnerável. E chega e tem a quem você está esperando, né? A maior atenção, o maior apoio, no mesmo momento te abandona. Eu acho isso muito cruel. Nossa, triste demais. Mas você sabe que eu achava que a minha história ela era uma exceção. Como assim? Ela era única. Ah, entendi. E aí eu chego num centro oncológico, numa fila de hospital, e aí eu Você é encontro, comum. cara, um monte. Comum. E normalmente com mulheres. Já encontrei casos que mulheres abandonaram os seus maridos, mas são raros.
a grande maioria são as mulheres que são abandonadas, né? Mas ele te deu alguma explicação com relação a isso? Não, ele simplesmente, ele criou uma situação, assim, começou a dar desculpas. Olha, eu fico com você. Ele me fez uma ligação e ele falou assim, olha, eu vou ficar do seu lado. Mas aí ele impôs algumas condições, que não dá para entrar em detalhes aqui, mas assim, tipo, olha, vou ficar com você se sua família não vier aqui. Então, assim, algumas coisas desse tipo, que ali Que você... não era o momento de fazer, Não. fazer essas colocações, né, E que Chico? aí, na hora, eu entendi que aquelas condições, ele estava impondo condições que seriam impossíveis para eu aceitar. E aí ficou muito claro que, na verdade, ele não queria dizer para mim, olha, eu não vou ficar com isso aqui, entendeu? E aí ele estava arrumando desculpa. Até que eu entendi que, para um bom entendedor, meia palavra basta. Eu entendi de cara que caiu a ficha, assim. Eu falei, eu já entendi, você não quer ficar, né? Até que no outro dia, quando ele veio buscar as roupas dele, ele me falou muito claramente. Nós tivemos uma briga muito feia. É, até me envergonho disso, né? Porque na hora do desespero você, né? Se descontrola, né? O Você se- desespero, né? Você não aceita, né, gente? Uhum. E aí ele foi A muito claro. rejeição. Ele falou para mim, olha, não tenho responsabilidade sobre isso. É uma cruz que eu vou carregar. E a minha responsabilidade é só com meus filhos. Eu não tenho responsabilidade com você. E ali, ok, virei aquela página ali, não de cara, mas assim, eu entendi que eu tinha duas opções. Com 28 anos. Exatamente. Pesado, né, gente? É, 28 anos. eu pensava o seguinte, ou eu ia chorar pela minha separação, Eu ia lutar pela sua vida. ou eu ia lutar pela minha vida e criar meus filhos. É isso aí. Então, naquele momento, eu entendi o seguinte, meus filhos precisam de Lutar mim. por 3 vidas. Exatamente. Meus filhos precisam de mim, né? Pensava na minha mãe também, mas quando você é mãe, você, né? E eu fui me cuidar, fui me tratar, e aí nós tivemos idas e vindas, até que um momento eu entendi que aquele casamento era tóxico e eu entendi que eu precisava me separar. Mas assim, como cristã, eu também tenho que falar que em um casamento você precisa lutar por ele. O divórcio não é a primeira opção, não sou a favor do divórcio, desde que você tenha lutado com tenha trazido todas as opções de cura, de tratamento. E até porque, assim, um casamento, ele não se restaura apenas com uma pessoa lutando. Os dois, né? Precisa haver os dois. Então, o meu casamento, ele se desfez porque, de fato, eu Você estava só. estava Tava lutando lutando sozinha. sozinha. Ele não tinha essa consciência. Exatamente. Mas até isso foi um processo que o Senhor usou a favor da minha vida. Então, naquele momento, eu fui lutar para ficar bem, para ficar curada e para cuidar dos meus filhos, e isso eu fiz. E aquele processo, ele durou mais 4 anos. Então, ele começou em 2007 e ele foi até 2012. Em 2012, eu recebi o diagnóstico que eu estava curada. Mas você continuou lá ou você já veio para São Paulo? Não vim para São Paulo. E como que foi esse processo de você vir para São Paulo? Qual foi essa decisão? Em que momento? Alguém te trouxe? Como você conseguiu? Uma curiosidade que eu Sim, conheço a Rose, mas nunca tinha perguntado. sim, Como você conseguiu entrar ir para Barretos? Porque é uma sim. coisa que muitas pessoas, quando passam pelo Descobre, assim, querem já, né, ter Sim. isso, e é muito difícil, né? Não é Muito, fácil. muito difícil. E a gente sabe que lá é um ótimo local para ser Sim. tratado, né? Eu costumo falar assim, eu fiz um pergaminho, eu passei por muitos hospitais, na mão de muita gente, passei inclusive na mão de maus médicos, até chegar na mão de bons médicos. Eu era muito leiga, né? Então, Claro. assim, o que que acontece? O médico falou para mim, olha, você tem condições de ir para São Paulo? Se você tiver condições de ir, lá você tem uma estrutura maior. Então, lógico, naquele mesmo ano eu vim para São Paulo, não em 2008 de cara, mas assim, acho que em 2009, 2010, eu ainda tentei mais um ano lá em Recife. De Recife foi que eu vim para cá e fiquei morando no Nordeste e vinha fazer o tratamento aqui. Então, essa vida que vocês conhecem hoje, que eu vivo em Barretos, de 15 em 15 eu estou indo para Barretos, de mês em mês, 3, era a minha vida do Nordeste para cá. E de cara, assim, eu não fui direto para Barretos, né? Naquela época eu tinha uma certa condição razoável financeiramente falando,
nunca fui rica, né? Mas consegui um lugarzinho ao sol e tinha uma boa profissão, ganhava bem, trabalhava numa concessionária há mais de 15 anos, era gerente de vendas. Então, eu nem sabia que eu poderia ter o mesmo tratamento pelo SUS, Olha aí, gente. né? E quantas pessoas, né, não têm esse conhecimento, que não sabe que ela pode ser tratada, né, pelo SUS, né? Com os mesmos medicamentos, gente, com os mesmos médicos, com os mesmos centros oncológicos. Mas não é fácil. Não é fácil conseguir, você fica numa fila. Não é fácil, porque eu vejo Mas a é luta. possível. O que eu costumo falar para as pessoas que me procuram, inclusive, ó, só hoje 3 pessoas me procuraram que se descobriram com câncer. E o que eu falo para elas é o seguinte: não vai ser fácil. Você só não pode desistir. É um direito seu, você tem que lutar por ele, né? Então, assim, eu passei na mão de muitos profissionais e eu vim com o que eu tinha. Pois é, eu tenho um ótimo plano de saúde e eu tenho um dinheiro na poupança que dá para eu ir. Só que aí você vai Você sabe que vai consumindo. e acaba E com tudo. criança e tudo. E aí vocês há de convir comigo. Mas você foi direto para São Paulo ou você veio para Praia Grande? Não, eu vim para São Paulo, mas eu tinha uma irmã aqui na Praia Grande. Ah, tá. Que eu já tinha vindo, no meu primeiro tumor eu cheguei, eu vim aqui, Ah, fiz uma entendi. avaliação no Beneficência Portuguesa. E aí o que acontece? Eu vim, fiquei fazendo os tratamentos aqui, só que eu fiquei indo lá e cá porque eu tinha a família lá, né? Só que vocês há de convir comigo, o câncer é um tratamento caríssimo, caríssimo. E longo, né? E longo, né? Quando cai a sua ficha, assim, olha, depois que o câncer entra na sua vida, ele entra para ficar, ele não vai embora. Mesmo que você esteja curada, você vai ficar sempre tendo que ir naquele médico, naquele... Tem que ficar Entende? fazendo as preventivo, avaliações, né? É, você vive literalmente com a bomba atômica dentro de você. Você sabe que a qualquer momento ela vai estourar ali, entende? E aí o que acontece? Acaba. Eu estava passando por um divórcio Nossa, gente. e eu estava enfrentando câncer. Com 28 anos, 2 Né? crianças. Exatamente. Então, gente, foi embora tudo, né? Até que chegou uma hora que eu descobri um médico excelente, que é um anjo na minha vida, que é o doutor Antônio Carlos Buzaide, né? Ela não para de falar nele. É. Né? É o tempo todo. Ele é bem famosinho, ele é o médico da Ana Maria Braga, mas o Senhor me deu a honra, a graça desse homem abençoar a minha vida. Ai, gente, que legal. Até que um dia eu cheguei para ele e falei: doutor, eu não tenho mais condições. Eu já não tenho mais nada. O marido levou uma parte e a doença levou o resto. Oh, meu Deus. Entende? Eu já bati em todas as portas. Eu já tinha ido em todos os centros oncológicos, inclusive lá em Barretos. Mas o meu tratamento é assim, o câncer que eu tinha era um câncer raríssimo, que foi o hepatoma do fígado, e era passível de pesquisa, né? E eu lutei muito para entrar numa pesquisa que eles estavam fazendo e tal. E eu lembro que quando eu bati na porta desse médico, eu falei para ele assim: eu quero participar. Mas os requisitos para você participar daquela pesquisa era que você tinha que ter acima de 60 anos Nossa. e você tinha que ter metástase. Porque é duro isso que eu vou falar, mas clinicamente falando, se você tem metástase, você não tem perspectiva de vida. Eles iam fazer um teste, na realidade, né? Exatamente. As pessoas. Exatamente. E aí, para você participar, como que você ainda existe uma perspectiva de vida sobre você e você de repente vai participar de um teste que se der errado, você pode. E aí eu lembro que eu falei assim para ele: eu tenho 2 filhos. Eu não lembro qual foi a data exata, mas eu lembro que eu falei a minha idade, acho que eu tinha 29 na época, já. Não, eu tinha 30 anos. Eu falei: eu sei, mas assim, eu tenho 2 filhos para criar. Eu gostaria de criar os meus filhos. Naquela época eu tinha muito na minha cabeça assim: eu quero pelo menos que eles completem até 18 anos. Para a honra e glória do Senhor, minha filha está fazendo 18 anos agora em novembro e eu estou aqui viva e crendo que o Senhor vai me dar a visão até dos meus netos, Ai, pensa. né? E Eu aí, creio, sim.
Ele olhou assim para mim e tal. Eu não posso. Falou que não podia me incluir Na naquele, pesquisa. na pesquisa e tal. Mas eu queria muito. Eu sabia que aquele coquetel, ele me prometia pelo menos mais 2 anos de vida. E eu queria. Eu imaginava, Senhor, eu orava muito. Eu falava, Senhor, se eu conseguir esses 2 anos, daqui a 2 anos a medicina inova mais. E aí eu vou querer mais ganhar 2 anos. Porque isso foi fundamental para mim quando eu entendi, quando ele falou para mim: olha, Roselina, você tem uma célula doente, mas você tem 1 milhão sã para combater. Você quer ficar curada? Eu falei, quero. Ele falou, então 60% você vai fazer, 40% é a gente. Aí eu falei para ele, 100% é o Senhor que faz. Eu só preciso de uma oportunidade. E eu saí. Ele falou, vou te indicar um médico, e me indicou um médico que também foi um anjo na minha vida, doutor Azo Idema, do Hospital das Clínicas. Inclusive, assim, tá bem velhinho ele, mas até hoje eu não perco a oportunidade, sempre que eu posso eu vou lá, dar uma olhada nele, fazer consulta, enfim, que foi professor dele. E eu fui sair da sala dele e fui fazer meu tratamento lá no Hospital das Clínicas. Ele mandou a secretária dele me devolver o dinheiro da consulta, que naquela época era R$ 900. Meu Deus. Hoje é bem mais caro. Mas uma semana depois, a secretária dele me ligou, que ele queria falar comigo. Cheguei lá, ele falou, vou incluir você na pesquisa. Eu consegui, com a empresa Oncocel, e você vai tomar o coquetel. Então, Deus já colocou ele na minha vida, me abençoando desse jeito, né? E fiquei fazendo tratamento com ele até que em 2012 chegou nesse ponto que eu estava falando, que eu cheguei para ele e falei, doutor, eu não tenho mais nem condições de pagar as passagens para vir para cá. Muito menos continuar com esse tratamento aqui em São Paulo. Eu vou ter que dar um jeito e ficar com o que o meu estado tem a me oferecer. Mas nessa época você estava indo e vindo? Você Indo não e vindo. estava Não em morava São Paulo. aqui. Igual ela faz com Barreto, sabe? Isso. Era pior, né? Porque É. você estava no Nordeste, né? É bem mais longe. Bem mais longe, gente. E assim, eu vinha, tomava medicação. Eu nunca parei de trabalhar na época. Eu vinha, tomava medicação. Eu voltava para minha casa e eu ia trabalhar. Inclusive, assim, os meus amigos da Desmoto, minha antiga empresa que eu trabalhava, eles vão assistir isso aqui e eu sou muito grata, porque muitas vezes eu não tinha condições de andar, de pilotar moto, porque meu trabalho era pilotando moto, e eles se prontificavam aí todos os dias na minha casa buscar. Me buscar e me levar para trabalhar, e eu ia. E existe anjos na terra, né? É. E aí o que acontece? Quando eu cheguei lá. Ó, e o mais lindo é isso, tá, gente? É reconhecer aquilo que nos fazem, né? Sim. E agradecer. Ela é Exatamente. grata a todas as pessoas que, né, colaboraram na vida dela no momento exato. A quem ela mais esperava não conseguiu, né? Exatamente. Inclusive, quando eu vou contar meus testemunhos, eu falo, gente, o que eu não tive no casamento, nessa situação, nessa promessa na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, na alegria, na tristeza, eu tive com os meus amigos. Eu costumo dizer que antigamente o Senhor falava com os seus sacerdotes através de anjos. Ele enviava anjos, né? A gente vê isso. O anjo que visitou Maria, o anjo que visitou Jacó, que Jacó foi lá, brigou com ele. Mas hoje o Senhor, ele envia amigos. Amigos. Né? Os anjos da terra. Exatamente. Eu sempre falo, quando eu sempre tenho ajuda das pessoas, eu falo assim, olha, é os anjos da terra que Deus nos coloca. Exatamente. Isso é fato, né? Eu não tenho, posso falar para vocês, eu não tenho uma decepção com um amigo meu. Eu sou muito abençoada. O Senhor coloca as pessoas certas. Eu tive 2 decepçõezinhas, assim, muito rasas com 2 pessoas, assim, que não foi porque a pessoa entrou na minha vida e me decepcionou, foi porque Criou uma expectativa maior. Eu fui teimosa. O Espírito Santo me avisou. No dia que eu conheci a pessoa, olha, não é. E eu insisti. Mas você queria. Entende? Então, assim. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio, exatamente. Então, o que acontece? Vivi esse processo. E aí, ele olhou para mim e falou assim: você é paciente do centro de pesquisa. E Barreto está investindo no centro de pesquisa. Tenho certeza que eles vão querer pegar o seu caso. E aí ele fez uma ligação
2 dias depois eu estava no Hospital de Barretos e estou lá até hoje, desde 2012. E os teus filhos? E aí, o que acontece? Nesse processo que eu passei a fazer o tratamento em Barretos, que aí ficou mais longe Mais ainda, longe, porque né? Porque eu vinha até São Paulo. E aí eu pegava um avião em Alagoas, eu estava aqui dentro de São Paulo. Aí você chega aqui, bom, Barretos é muito longe, né? A gente só vai lá quem realmente tem alguma coisa. E nesse processo eu entendi assim, em 2012 eu já tinha tido idas e voltas com meu ex-esposo, que eu estava lutando por esse casamento. Chegou uma hora que eu olhei assim, eu precisava dar um basta naquilo, e eu já tinha dado esse basta, mas eu entendi assim, por que que eu estou vindo e voltando de São Paulo para Alagoas, se eu volto para minha família? Mas quem que é a minha família hoje? São os meus filhos. A maioria das minhas irmãs já estavam morando aqui em São Paulo, apesar de morar em lugares diferentes. E aí eu entendi, eu vou para São Paulo. Só que eu estava vivendo um momento de muita dor com essa questão do divórcio. E eu juntei, sabe, a fome com a vontade de comer. Eu queria me livrar daquele relacionamento tóxico. E eu queria também ficar perto do meu tratamento. Eu queria ir embora daquele lugar, mas eu tinha que ir para o lugar onde eu ficasse perto do meu tratamento. E calhou que a minha irmã estava me ligando. Eu tinha uma grande amiga aqui também na Praia Grande, há muitos anos. E ela, uma ligação que ela já vinha falando muito, vem para cá, vem para cá. E assim eu vim. Mas foi uma decisão, gente, que Deus foi misericordioso comigo, porque qualquer decisão que a gente for fazer, a gente tem que orar, tem que pedir que seja feita a vontade do Senhor e que Deus confirme. Eu não fiz isso, eu simplesmente meti a cara e vim. E eu sofri bastante de ter tomado essa decisão assim, de forma repentina, sabe? Mas o Senhor foi misericordioso comigo, Ele me colocou com as pessoas certas, no meio das pessoas certas, enfim. E aí eu vim para cá com 2 crianças pequenas. E a pergunta que você fez com quem meus filhos ficavam, a minha mãe e uma irmã minha, eu tinha funcionária também que ajudava. Só que, ó, óbvio e evidente, quando eu vim para cá, eu já não tinha mais aquele salário, né? Eu já não tinha mais as mesmas condições financeiras. E as coisas, eu paguei o preço por ter tomado uma decisão sem pedir a orientação do Senhor. Porque quando eu cheguei aqui, caiu a ficha assim, você vai colocar o seu currículo, você pensa o quê? Pô, eu ganhava tanto, né? Você acha que você vai achar igual, né? Aí você chega aqui, as empresas, todo mundo quer você. Expectativa, realidade, né? Exatamente. Eu não tive problema de arrumar emprego, coloquei um currículo no mesmo dia a empresa queria me contratar. Só que assim, olha, tenho, mas assim, eu não tenho como te pagar isso aqui. E aí você vai ter que começar do zero. E aí eu vou ter a ser vendedora, que é o que eu sempre fui. E então, assim, enfrentando um divórcio, o restinho que sobrava bloqueado na justiça, o pouquinho que tinha. Então eu passei muitos perrengues, mas Mas com relação aos seus estava livre. filhos, o pai deles autorizou a vinda, não teve problema nenhum. Não, eu não tive problema porque eu estou dentro do mesmo país, né? E ele já não se fazia tão presente, né? Não sumiu da vida dos filhos, mas também não era E não teve o impedimento, pai então. exemplar, não, nenhum. Não queria responsabilidade. Na verdade, eu não tinha essa ajuda dele em relação a ficar com as crianças. Eu não tive. Eu realmente tinha que me virar sempre com a minha família ou com os amigos, como é o que acontece hoje. E calhou que nesse ano, a minha mãe já estava morando aqui no estado de São Paulo, minhas irmãs e tudo. E assim ficou. Eu vim para cá, para Praia Grande, fiquei com a mesma vidinha que eu tinha no Nordeste, a idas e vindas ao hospital, que eu tinha que ir para Barretos, mas eu tinha recebido o diagnóstico de cura em 2012. Então, eu ia a cada 3 meses. E sempre que eu precisava, minha mãe descia ou uma irmã minha e ficava com os meus filhos e eu ia. E eu fiquei 6 anos bem. Então, eu tive lá em 2007, voltou em 2008, fiquei lutando até 2012. Em 2012 eu recebi o diagnóstico de cura. Em 2013 eu vim para cá e fiquei até 2018 bem. Eu estava recomeçando a minha vida. Eu estava em um processo de recomeço.
E é difícil, assim, olha, gente, se tem uma coisa, tipo, se você construir algo, falando em termos profissionais, termos financeiros, é um tempo muito árduo, é uma luta muito grande e dura anos. Mas para você destruir é frações de segundos. Descer, né? É rápido demais. É muito rápido. Então, você há de convir comigo que em 2018, eu tinha 5 anos que eu estava aqui, eu estava começando, sabe, assim? A se reconstruir, né? Eu estava na empresa finalmente eu tinha conseguido entrar numa empresa legal, porque quando eu cheguei aqui, eu não deu para eu ir direto para uma empresa, eu cheguei aí, mas meus filhos eram muito pequenos, eu entendi que eles precisavam de mim, fui trabalhar como autônoma, então assim, é um caminho longo. E aí quando finalmente eu falei assim, caramba, agora tá tudo bem, agora vai dar certo, eu tô morando num lugar legal, tô trabalhando numa empresa legal, encontrei uma igreja a qual eu me encontrei, eu me adaptei, encontrei uma comunidade maravilhosa, que é a igreja a qual eu faço parte, e tudo começou a se encaminhar. E aí eu descubro que o câncer tinha voltado no fígado e ele já vinha no estado metastático, né, que é o último estágio do câncer. E aí, nesse processo, que eu falo para vocês, eu achei que eu já tinha vivido tudo que eu tinha vivido. Porque até 2018 eu tinha feito 12 cirurgias. Perdi a conta de quantas radioterapia, quimioterapia eu fiz. E se você me perguntar, Rose, quantas cirurgias você fez? Você tem foto, Rose? Tem isso? Eu não sei. Tenho, Que eu foto tenho, que ela tem aí eu pra tenho gente? eu tenho foto dessa fase agora que eu tô É falando. isso que eu queria Foi em saber. 2018, quando ele voltou. Em 2019 eu fiz a cirurgia. Ó, aqui, gente, 2018. Eu conheci ela. Tem tava uma com esse- foto que eu tô na UTI, que eu tô carequinha, que eu acho que tá aí com vocês. Essa foto aqui, acho que foi uma das... Foi bem difícil aí. Nesse dia aqui, dia 12 de outubro, dia 12 de janeiro de 2019, eu tinha feito... 2019. Exatamente, tempo agora. exatamente. Foi ontem. Ontem. É ontem. Eu fiz uma cirurgia que eu tive 2 paradas cardiorrespiratórias. Eu encontrei o médico que me operou esses dias no avião, naquela confusão que deu do avião. Deus me abençoou com a presença dele na volta. E quando eu falei para ele quem eu era, ele falou, menina, eu vi você morrer. Ai, Deus. Você ressuscitou. Tive 2 paradas cardiorrespiratórias nesse bênção. processo. Logo em seguida, eu passei foi muito difícil. Aí teve essa, que ela colocou agora da sonda de alimentação. Eu fiquei acamada em 2020, fiquei sem andar. Então, esse processo que veio agora, que é o processo que eu estou vivendo até o dia de hoje, foi um processo bem mais difícil que os outros processos anteriores. E aí é onde eu vou falar para vocês que... E aquela que eu te conheci, que você estava na cama, que eu falo sempre pra você. Ali, que ano foi? 2020. Tá aí, tá a foto aí. Foi quando eu Fefel. fiquei... Ó, foi nesse processo aqui que você me conheceu. Ah. Foi quando eu fiquei desenganada. Isso mesmo. Eu fiquei 7 meses sem andar. Gente, 2020, tem 2 anos. Exatamente. Eu tô achando que tem 10 anos. Não, Meu Deus, tô não. assustada. E bem próximo tá a pandemia. Eu Foi acamei... na Gente, pandemia, né? exatamente. 2020, pandemia. Eu me isolei 15, 20 dias antes da pandemia. Né? Antes da pandemia estourar, minha médica ligou para mim, olha, você não pode mandar seus filhos para a escola, que tem uma pandemia estourando, já vi um zum. Tem também, eu acho que ela colocou uma foto que eu estou com a sonda de alimentação aí. Foi essa época que eu lembro. Foi, enfim, esse aqui, ó, tá vendo? Uhum. Então, Eu via você fazer bastante grupo na casa da Michelle. tudo. Exatamente. Eu sou meia, assim, atrevida. Eu moro num apartamentinho pequenininho. Muito atrevida. Eu já levei mais de 20 pessoas também lá. E assim, esse processo, e aí é que eu falo para vocês, aí agora esse processo que eu estou vivendo, que aí de fato porque os outros processos eu lutava, eu tenho que ficar curada, eu tenho que me curar desse tumor, e assim, eu sempre fui uma pessoa muito de bem com a vida, eu sempre
eu sou cristã desde meus 11 anos de idade, então eu sempre tive uma fé no Senhor, sempre acreditei que Deus iria me curar. Sempre a minha base de cura foi a minha fé e o Senhor que fez sobre a minha vida. Mas nesse processo eu entendi que eu precisava me curar. Eu não tinha que me curar de um tumor. Eu tinha que me curar também de um tumor. Eu tinha que me curar do câncer. Mas o Senhor já estava trabalhando na minha vida ali. Começou a acontecer umas coisas Foi comigo. te lapidando, né? O Espírito Santo fazia umas coisas comigo. E eu, nossa, eu perdoei minha mãe, eu perdoei meu pai, eu perdoei isso, perdoei meu ex-marido, eu perdoei minha sogra. Sabe assim? Mas coisas que de repente eu estava ali fazendo alguma coisa em casa, de repente me vinha, eu me pegava chorando, e Deus trabalhando aquilo ali, mas eu não tinha como discernir isso. O que estava acontecendo, sabe? Até que quando veio esse processo, Um autoconhecimento duro, né, gente? é, É uma descoberta do seu autoconhecimento, você se conhecer de uma forma assim bastante. e eu já tinha participado de vários workshops, eu já ia em igrejas ministrar, congressos, eu fui muito isso, principalmente lá no Nordeste. E aí eu fui um dia, no meu primeiro dia de terapia com a minha psicóloga, com a Kelly. Ela olhou assim a minha história, ela falou assim, eu queria contar sobre o câncer, ela falou, não, eu quero saber da sua vida. Me fala aqui. E ela quis saber do meu nascimento, tá, não sei o quê. Aí eu olhei assim, tipo, eu queria falar do câncer. Ela, não, mas... Aí eu, não, mas com 7 anos, não sei o quê. E aí ela olhou para mim assim e falou assim, você precisa de uma cura de dentro para fora. Para você se Todos curar, nós precisamos, né? você precisa de uma cura de dentro para fora. E eu pensei, não, mas eu tenho Jesus, eu tenho Deus, eu não guardo rancor, eu perdoei. E aí, quando entendi aquilo ali, poucas palavras, aí eu entendi o que Deus estava fazendo comigo já, sabe? Eu precisava me curar para curar pessoas. E aí eu entendi. E nesse processo que eu vivo, eu encontro muitos pacientes, eu perco muitas pessoas, né? Eu conheço muitas amigas, amigos, e é muito difícil, porque a gente conhece as pessoas e a gente não sabe se na próxima semana eu vou encontrar essa pessoa. E teve uma das pessoas que eu encontro, e todo mundo que eu encontro, eu vejo como uma oportunidade para eu falar de Jesus, para eu evangelizar essa E pessoa. levar esperança, né? Levar esperança. Você é uma exatamente. esperança, porque Exatamente. todas as pessoas vendo e assistindo toda essa, vendo, porque eu tenho certeza que lá você fala Sim. também sobre tudo, né, que Sim. você já vivenciou, levando para eles essa esperança que Deus te deu, que para elas Sim. também É, também possível, né? é possível. exatamente. Tudo é possível. Tudo é Você possível. falou a coisa certa. E aí, eu comecei a discipular uma amiga minha, quem me acompanha sabe que ela era muito minha parceira, eu postava muito com ela, e a Janine, eu comecei a discipular ela muito novinha na fé e tudo, apesar de ter sido criada na igreja, mas ela tinha tido pouco tempo um encontro com Deus. E um dia ela chegou para mim e ela falou assim, eu sempre entendi que a gratidão era algo que nos curava. Isso eu já sabia desde sempre. E eu fui falar para ela, fui ministrar naquele dia sobre A gratidão e o gratidão. amor. E eu falei para ela, olha, Janine, o que eu posto lá não é só uma hashtag, que agradece que cresce. Isso acontece de verdade, sabe? Eu vejo muito isso. Quantas vezes a gente agradece, chegou aqui R$ 30, de repente Deus pega e manda 300, sabe assim? Providência, As né? providências que Deus faz, né? E aí ela chegou para mim e falou assim, amiga, eu agradeço porque eu estou com câncer. Falei, como assim? Tipo, eu já agradeci por tudo, mas por isso aqui não. É uma pessoa que eu estava discipulando. Como é importante você entender que você é uma via de mão dupla. Sim. Você E a tua história cura
cura outras vidas e a história, quando você for, Eu sempre bati nessa tecla porque eu acredito muito nisso, que a sua história pode curar vidas. A gente não imagina. Uma das coisas desculpa, Rosa, estar te cortando, não que eu imagina. sempre, de vez em quando eu escuto e eu acho horrível. Eu vou ser sincera, eu acho horrível. Ah, não, você fica postando para você se amostrar, falar que você é Não. melhor. Não é isso. Quando você posta algo de bom, que você está transbordando, que você está atravessando a sua essência, você está curando vidas. Então, assim, eu aconselho, não deixem de postar quando você está transbordando, fazendo o seu melhor, porque você vai incentivar outras pessoas e você vai salvar a vida de alguém. Então, É isso, não é mesmo, isso, Rose? isso mesmo. E assim, eu precisei, nesse meu processo de cura, eu precisei entender que o câncer, ele era uma permissão de Deus na minha vida, que eu podia usar para curar a minha vida, eu, Rose, e outras vidas. Para qualquer um, isso é loucura, né? É loucura. Para quem não entende as coisas de Deus, isso é loucura. Eu acabei descobrindo feridas em mim que eu nem sabia que existiam, sabe? Eu acabei descobrindo que eu era boa com todo mundo, menos comigo. Entende? Não tinha paciência com você. É, exatamente. E aí, sabe, eu não era autossuficiente. Eu precisava dos outros. Eu era aquela menina que com 11 anos foi trabalhar. Então, sempre tive que trabalhar. Eu casei com uma pessoa que eu tinha também que trabalhar muito mais que ele. Antes mesmo de eu casar, meu pai morreu com 17 anos. Eu tinha 17 anos. Eu tive que trazer a minha família para perto de mim naquele momento por algum tempo. Só eu trabalhava numa casa de 10 pessoas, eu com 17 anos. De repente eu me caso, vejo minha situação, de repente eu me divorcio. Eu me torno a mãe e o pai. Eu era a gestora da minha casa. Então, vocês há de convir comigo Quanta responsabilidade. que eu, tipo, o que vinha para mim, eu dizia, eu vou resolver, né? E aí chegou várias necessidades. E aí eu comecei a entender que a dor dividida é dor diminuída. Que eu precisava pedir socorro. Que eu precisava pegar na mão de alguém. Que eu precisava ter a dependência do Senhor. Que eu, na verdade, não podia nada. Eu não podia nada, eu não tinha o controle de nada, é Ele que tinha o controle de tudo. E entender, principalmente, que eu tinha que agradecer por cada maná diário. E aí eu entendi aquilo, eu falei, tá bom, Senhor, eu entendi. Quando eu vou discipular uma pessoa ali, que eu vou ensinar a pessoa, e essa pessoa me dá uma lição dessa, e ela me explicou por que que ela agradecia pelo câncer. Ela tem uma história de livramento através do câncer, que aí é uma história dela. Sim, claro. Né? Não vou entrar aqui no Sim, mérito. claro. Mas aí eu trouxe isso para mim. Eu falei assim, por que que eu tenho que agradecer pelo câncer? Né? E aí eu comecei a pensar. E aí eu comecei, até uma irmã mandou um videozinho para mim ontem, inclusive, uma pessoa falando, eu agradeço porque essa doença entrou na minha vida, porque se essa doença não tivesse entrado na minha vida, eu não teria ajudado tantas pessoas. E eu falei, nossa, é isso que acontece comigo. Então, eu comecei a agradecer. Eu agradeci pelo câncer, por todo o processo que eu vivi, e eu vivo até hoje, porque se não fosse o câncer, eu não teria o alcance que eu tenho sobre as pessoas. Sobre essa questão de postar. Eu já tive muitas críticas, né? Inclusive, já cheguei a ficar meses sem minha rede social. Mas assim, aí depois eu entendi, não, mas peraí, eu tenho que pensar. Como é que eu posso ajudar, né? Eu preciso passar isso. Aí eu falei, não, mas peraí, o que vem de bom é muito maior do que o que vem de ruim. Sim, claro. A quantidade de pessoas que eu ajudo. E se fosse uma pessoa, uma só pessoa que eu ajudasse, já valeu a pena, sabe? Então, eu falei, não, eu vou continuar postando, porque foi isso que o Senhor ministrou na minha vida. Então, eu tenho... É igual o esporte, né? Você sabe que a gente Sim. tem o programa, o projeto das borboletas Anes. Quando você conheceu, eu queria te perguntar, a gente vai daqui a pouco, já com pouco tempo, e eu queria muito te perguntar isso. Sim. Quando a primeira vez que eu falei assim, por que você não vem caminhar com a gente? Você falou assim, eu não posso. Tá. Né? Eu sou proibida
fazer por causa do câncer no Isso. nódulo na coluna. Isso. O que que acontece? Eu vivo contrariando o diagnóstico, só para resumir para quem está assistindo. Isso. Hoje eu tenho metástase na coluna, eu tenho 14 tumores na coluna e um tumor no esôfago. Então, eu vivo contrariando os diagnósticos, já passei por tudo isso que a gente comentou aqui. Estou aí numa luta, confiando que o Senhor vai fazer uma obra, mas o fato é que eu tenho o dia de hoje eu vivo esse milagre diário. O Senhor me cura todos os dias. A questão do esporte eu acho que é extremamente importante, porque antes de eu me debilitar, eu estava fazendo academia. Quando eu era mais jovem, eu sempre fiz academia. Eu ainda sou jovem, né, gente? Não sou velha. Mas, assim, eu acho que essa resistência, eu acho que esse condicionamento físico me ajuda muito nessa questão de, assim, como você falou, tipo, eu caio rápido, mas eu me levanto muito rápido também. Você viu que há pouco tempo eu estava bem debilitada, Pouco né? E então eu fui limitada a muitas coisas. Eu parei de fazer devido às restrições que eu tenho. Mas a boa notícia é que assim, eu estou fazendo pilates agora. Isso, queria que ela falasse. Nós conseguimos. Eu estou fazendo pilates. Mas foi autorizada pelo médico. Foi autorizada gente, pelos porque era médicos. proibido. Deus já trabalhou para que ela pudesse hoje já conseguir fazer a Exato. atividade. E agora, nos próximos dias, eu vou voltar a fazer musculação, Olha, que maravilha. né? Com a Andrea. E o médico já autorizou, até entendendo que, na verdade, Com vai quem você faz fazer bem. pilates? Eu faço com a Dani Cominato, né? E tem sido uma bênção na minha vida. Inclusive, domingo eu passei mal e E ela te ela ajudou. estava lá. E é muito importante esse processo de você ter um profissional. Ela é fisioterapeuta. Importante. Então, assim, eu estou voltando. Mas o que eu posso dizer é que, assim, participando das borboletas, mesmo que nos bastidores, apesar que eu já fui para um evento que eu até dancei. Nossa, foi a primeira dança dela. Foi Foi. incrível. Nós temos esse vídeo. Logo, Pena, devia ter colocado aqui. logo em seguida que eu saí da cadeira de roda. Foi isso Né? Eu saí da cadeira de roda, acho que em agosto, setembro e outubro. Ou foi no próprio setembro, eu estava lá, né? Foi outubro rosa. Foi poucos dias Não, antes. foi Setembro, É isso mesmo, verdade. É aqui, ajuda os universitários, que a Cris Bonfim está aqui Ela nos tá aqui, ela prestigiando. fez assim, setembro. Inclusive, Ainda bem. inclusive ela é um dos anjos da minha vida. Você também, né, Jô? Sem palavra, pelo amor de sou. Deus. E você na nossa, né? Porque a bênção que você nos traz, você não faz ideia. Vocês são presentes de Deus na minha vida, né? Pelo amor de Deus. E aí, o que acontece? Então, o exercício físico, ele faz toda a diferença. Toda a diferença, Na vida gente. do paciente com câncer também, sabe? Eu tinha uma, não sei se dá tempo eu contar, mas é rapidinho. Eu tinha uma amiga que ela fazia quimioterapia igual comigo, a Rosa. Ela já faleceu, infelizmente, mas eu tinha idade para ser minha mãe, ela tem filha na minha idade. E aí eu ficava assim, ela não tem nada. Ela faz a quimio, ela vai caminhar, ela fica bem. E eu comecei a querer entender, porque eu fazia uma quimioterapia, com 2 dias eu tinha perdido 3 quilos, sabe? Assim, eu ficava mal e vomitando, e ela estava lá, bem. Rose, vem pra cá, que eu fiz um almocinho pra você. Ela era a Zuíla da minha vida lá em Barretos, cuidava de mim. E ela lá com o velhinho dela, o marido dela. E aí eu fiz, Rosa, eu quero entender. Como que você não tem nada? Né? Bom, até o cabelo dela, gente, demorou para cair. E aí ela, olha, Rosa, eu faço minha caminhada todas as manhãs, ou todo final de tarde. E ela começou a me contar a vida dela, e a vida dela era uma vida que não era sedentária. Né? Ela fazia lá o esporte físico dela todos os dias. Quanto é importante. E aí eu tinha também o meu amigo Alessandro, que ele era ciclista, ele andava de bicicleta, ele virou um exemplo, tanto que o hospital lá fez uma corrida, a qual ele foi o padrinho, por onde ele passava, e o cara fazia quimioterapia, e aí um dia a gente fez a quimioterapia, a gente ficava na mesma posada, e aí nossa, o Alessandro hoje está demorando, não voltou da quimio, vocês sabem se aconteceu alguma coisa? Rose, ele foi andar de bicicleta.
E aí ele foi lá e fez 42 km de bicicleta, Depois da químio. depois da quimio. Ai, gente. Então, gente, o condicionamento físico, o exercício físico, ele é essencial. Poucos dias que eu voltei para o exercício físico, eu já estou me sentindo outra pessoa, tenho menos dores. Cara, hoje eu consegui levantar de manhã, que de Olha, manhã é a hora mais gente. difícil que eu levo. Gente, atividade física é vida, não é É, Sidoca, tá? isso, Que é a é Sidoca vida. que não deixa Eu a gente amo mentir. atividade física. De manhã, Sidoca, para você entender, eu sempre tenho muitas dores. Depois das 3 da madrugada, até umas 10 horas da manhã, 11 horas, é os momentos que eu mais. Então, eu tenho muita dificuldade para levantar de manhã. Tanto que a maioria das coisas que eu marco sempre para tarde. E esses dias, essa semana, para você ter uma ideia, eu tenho conseguido. Hoje mesmo eu levantei, eu estou de pé desde as 8 da manhã que eu estou na ativa. Então a gente já vê a diferença. E a gente vê a diferença nos pacientes mesmo, sabe? Aquele que faz exercício, aquele que não faz, né? Lógico que a gente sabe que se curar, sobreviver, não depende exclusivamente disso, Sim, né? claro. Conjunto, Primeiro né? existe Um uma conjunto força, de tudo, né? primeiro existe um processo sobrenatural. Tem que ter a mão de Deus, né? Se não Tem que ter for, o plano dele tem que nessa ter o vida. plano dele, tem que ter a permissão dele. E depois tem a nossa parte, né? O que a gente faz, porque até porque ele só faz se a gente disser, eis-me aqui, né? Eis-me aqui. E essa parte aí toda de alimentação, de exercício físico faz diferença. E eu percebo muito nos amigos em comum, todo mundo que a qualidade de vida é outra. A gente passa pelo processo, mas de uma forma diferente. Né? Às vezes tem gente assim, pô, eu sou a prova viva disso, sabe? A gente fica assim, meu, como assim? Que nem um dia desse, eu saí do hospital, eu tava lá no JK, que eu encontrei as meninas por acaso. Nossa. Como já aconteceu, uma vez eu vim do hospital, eu cheguei aqui na Praia Grande, eu tinha feito uma viagem de 12 horas e eu peguei meus filhos e fui com uma amiga para um sítio lá em Pedro de Toledo. Então, eu acho que assim, viver, a Dia, gente cada tem dia. que viver um dia de cada vez, entender que assim, cada oportunidade da gente colecionar momento é importante. Outra coisa também que eu aprendi muito nesse meu processo é dar valor às coisas que têm valores e não às coisas que têm preço. Antigamente eu trabalhava muito para construir patrimônio, rararara, e aí eu trabalhei para pegar todo esse dinheiro e gastar para tratar a minha saúde. Então hoje, assim, eu eu não nem me preocupo mais, até porque assim, eu vivo literalmente que nem o povo que estava lá do deserto, sabe? A qual o Pela Senhor providência divina. mandava o maná de manhã, sabe? Eu vivo pelas providências divinas, entendendo É isso que Deus quer para sua vida. que Deus quer para minha vida. Exatamente. Eu vivo literalmente aquilo que eu falei no início. Eu vivo o processo cumprindo o propósito. E o propósito de Deus, o propósito, gente, na minha vida, realmente, a minha vida. Quando perguntar qual o seu ministério, né? Porque às vezes tem, qual ministério você trabalha? Eu trabalho com criança, eu trabalho com esporte, né? Eu trabalho com mulheres, quando tem a crise, eu trabalho no exercício físico. E a mim, quando me perguntam, eu falo, gente, o meu ministério é a minha vida. Sabe? O que eu levo para as pessoas é de fato a minha vida, e aí eu explico, olha, o perdão, o amor, a fé é essencial para que você seja uma pessoa curada e viver na dependência do Senhor. Entender que a gratidão, ela faz parte de você todos os dias. Entender que Deus é soberano sobre todas as coisas. Viver sobre a dependência dele. Cuidar do seu corpo, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Tem que cuidar do corpo. Você tem que cuidar do seu corpo alma. físico. Então, assim, é isso aí. É um conjunto completo. É corpo, alma e espírito. Isso aí. Sem o qual a gente não sobrevive. Não sobrevive. É isso. Rose, você sabe que a gente tá com tempinho curto agora e que nós vamos ter que ter outro podcast com a Rose, porque existe algumas coisas a mais aí, né? Que ela Faltou precisa. história ainda. Faltou. Mas eu tentei resumir Mas bem, foi né? bom, foi bom. Conseguiu colocar a gente em bastante conhecimento sobre a sua vida, sobre o plano de vida que Deus tem para você e para nós, porque não é só para você. Sim. Esse plano de vida é nosso também, né? Eu queria contar só um episódio rapidinho, não sei se vai dar tempo, qualquer coisa ela corta depois. A Gé fala aí. Sobre essa questão da gratidão que eu lembrei e eu tenho que falar, né?
nesse processo aqui que vocês viram, quando eu estava com aquela sonda de alimentação, eu estava com a sonda de alimentação, que é o de se alimentar. Eu estava com a colostomia, que é a de defecar. E eu estava com a cistotomia, que é a de urinar. E era muito difícil, é aquilo que você me perguntou. É difícil? Você aceitou de cara? Não, Cida. A gente não aceita de cara. Nada. Tem coisas que a gente aceita. Mas tem coisas que a gente questiona, Deus. E aquele processo, para mim, foi um processo muito difícil. Gente, se alimentar, eu ia tomar água e doía. Então, você imagina a minha mãe com quase 80 anos, vendo sua filha com fome, e eu falava, eu estou com fome. E eu não podia comer, sabe? A sonda da alimentação, eu até falava, meu, isso aqui é a treva, eu não quero isso aqui mais nunca na minha vida. Até ter um susto na gente, mas depois a gente conta em outra. E aí, eu fiquei meses daquele jeito, até que um dia eu recebi uma mensagem em um grupo, como é importante você, né? Postar? E aí a pessoa mandou assim para mim, tem um desafio para todo mundo, ela mandou no grupo. O desafio de hoje é enumere 3 motivos de gratidão. Cris, 3 motivos de gratidão. E aí, na hora, e eu tinha passado a noite, gente, chorando. Eu lembro que naquele dia, deu 5 horas da manhã e eu estava ajoelhada. Eu estava chorando. Eu me levantei por volta das 3 horas da manhã. Eu não conseguia orar. Eu não conseguia falar. Então, vai ter esses momentos que a gente vai realmente lamentar. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo ouve até os nossos gemidos mais inexprimíveis. Sim, sim. Eu só chorava. Porque as coisas básicas, as nossas 3 necessidades básicas, as minhas estavam comprometidas, né? Defecar, urinar e se alimentar. E aí, de manhã, 6 horas da manhã, eu vi aquela mensagem. Aí, na hora, veio que eu tinha que agradecer por aqueles acessórios. E aí, eu fiz uma oração de entrega. Eu falei, Senhor, eu te agradeço por essa sonda de alimentação, porque ela é um acessório para que você possa me curar. Eu te agradeço por essa bolsa de colostomia, porque sem ela, o meu intestino teria estourado e eu não estaria viva. Eu teria tido hemorragia. Senhor, eu te agradeço pela bolsa de cistotomia, porque sem ela a minha bexiga teria estourado. Então, eu te agradeço por esses 3 instrumentos que o Senhor usou para salvar a minha vida. E eu estava há 10 meses com uma bacteremia sanguínea, que é a sepse. Dificilmente eu sobreviveria, era quase impossível sobreviver disso. Gente, no outro dia, no mesmo dia eu tinha um exame para fazer, eu fiz o exame. No outro dia eu recebi o diagnóstico que eu estava curada da bactéria e que eu ia tirar todos os acessórios. Ai, puxa. Então a gratidão, ela realmente cura, sabe? Então quando eu fiquei acamada, que eu fiquei sem andar, que eu fiquei sem, e que meus filhos precisaram ser preparados, que eles iriam me perder, a minha mãe, a minha família, a minha irmã ouviu, olha, a tua irmã, ela pode até viver, mas dessa cama ela não se levanta mais. E aí eu fiz uma oração e eu falei, Senhor, eu vi a morte muito de perto. E teve um dia que eu acordei e eu pensei, será que vai ser hoje? E aí naquele dia, eu orei e falei para Deus, eu falei, Senhor, me cura. Eu pedi todos esses anos que o Senhor me curasse para que eu pudesse criar meus filhos. Mas como eu fui egoísta, Senhor, eu falei para Deus isso, gente. Eu falei, é genuíno eu pedi para ficar viva, para cuidar dos meus filhos. Mas não é só meus filhos. Me cura, me levanta, me faz eu andar, para que eu possa ajudar outras vidas, para que eu possa levar o teu nome, para que eu possa entrar em lugares onde as pessoas não querem entrar. Verdade. Então, a partir daí, a minha vida mudou. O Senhor me levantou e eu estou aqui levando essa palavra. E nós somos prova viva disso, né? Amém. Gente, difícil. Mas, deixa eu me controlar aqui um pouquinho. Pode falar, se toca. É difícil. Não, a história dela, nossa,
É de arrepiar e assim, é uma dádiva mesmo, né? Todo esse depoimento seu. E eu sei que tem muita gente que precisa ouvir isso, né? Sim. Então, é confortante, até assim, é uma história difícil, mas é confortante, por um lado, a gente ouvir isso, É né? confortante. Porque a gente sabe que a vida não é fácil, né? E a Sim. sua foi, nossa senhora, né, gente? Foi É, muito difícil, É. né? Mas você tá aí, E nos sim. ensina e que a dando, gente e reclama de dando esse pouco, né? depoimento. E a Aí gente a gente reclama olha pelo para pouco. trás e fala assim, meu Deus, olha, ela passou por tudo isso. E eu E eu reclamo. reclamo. Poxa vida, né? É. Então é É que uma questão de assim, agradecimento mesmo, sabe? sim. De muita fé mesmo. É que é assim, né, Sidoca? Não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim, né? Oh, Glória. É isso. É isso. Não é a Rosa. Eu falo para as pessoas, no dia que eu acreditar que sou eu tô lascada. No dia que eu acreditar nisso. Nós vamos ter que fazer outro podcast para a Rose continuar, né, gente? Mas é isso, Rose, eu quero te agradecer. Eu que Essa tarde, agradeço. esse momento. E todos os dias que eu É. possa estar, né? Que você permitiu que eu estivesse na sua vida. Eu que E para mim agradeço. é muito importante. Você não sabe o quanto você me cura todos os dias Eu te na minha amo. Gente, vida. eu amo essa mulher. Porque é muito. Além de ser muita presença de Deus, é tudo que a gente precisa para compreender que a vida nos vale a cada momento, a cada segundo. E a sua Amém. nos vale muito, muito Amém. mesmo. Né? Amém. Certeza, viu? Obrigada. Se toca, Parabéns mesmo pelo eu seu falo depoimento, Sidoca, mas é viu? Aparecida, né? Obrigada por você estar hoje aqui com a gente, né? E Eu que sempre agradeço, venha gente. Eu que conosco. agradeço. É uma experiência diferente, mas eu gostei muito. Não é Pode me gostoso? chamar que eu É. venho. Muito bom esse momento. Obrigada. Cris, obrigada por você estar aqui de novo, tá ali chorando, né? Ela chorou, ela não chora nada, né, gente? Não, mas eu vou Eu te fico falar aqui que meio de eu. lado para não ficar olhando ela, porque não dá, né? Ela chora e a gente quer Ah. chorar, se segurar, mas Ai, mas, gente, obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Assim, é sempre uma bênção poder abençoar outra vida e ser abençoadas, né? Vocês me abençoam muito, Cris, presente de Deus na minha vida, você, Sidoca agora, todo esse grupo, né? Já amo muito vocês e assim, vocês fazem parte da minha história, sabe? Não só da minha luta, mas assim, eu sonho um dia contar o meu testemunho e, sabe, aquele que nem o pessoal posta assim, com cartaz e bota eu venci o câncer, sabe, assim. Ai, Apesar de saber que eu eu já venci, já né, que eu estou venceu, aqui. olha quantas coisas. Inclusive, eu já toquei o sino 2 vezes lá no hospital. Tem essa história do sino. eu Tem lembro que você a contou. história do sino, nós né? vamos ter Mas que em voltar outro pra ela, podcast. né? A gente tem que agora interromper, Rose, Tá obrigada. bom. Um Mais beijo, uma gente. vez. Obrigada. Nós vamos ter outras oportunidades com a Rose, Se né? Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigada, gente. Uma boa tarde. Fiquem com Deus. Amém. Amém. Beijo.